Não desista tão cedo assim, pois o Deus que cuida das aves é quem vai cuidar de você e de mim. Não cai uma lágrima sem que ele não saiba. Ele há poder pra curar sua alma. O futuro está em suas mãos. Ele é o dono do seu coração. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conte as vezes que o sol já brilhou. Conte as vezes que você respirou. Conte as vezes que você já sorriu. Conte as bênçãos, muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou. Conte as vezes que alguém o abraçou. Conte as bênçãos, conte na sua mão. Conte as bênçãos, conte nas duas mãos. Conte agora, conte agora, conte agora, mas conte com gratidão, com gratidão. Um abraço para quem já entrou, conforme o combinado, nós vamos fazer uma live, eu e o professor Reginaldo. Eu vou chamá-lo aqui agora, um abraço para quem está no Facebook também. Infelizmente quem está no Facebook não vai poder ver o Reginaldo, mas vai poder escutar. E depois eu vou estar no Facebook com o Reginaldo. Estou chamando ele aqui, aguardando para a gente começar. Oi, Reginaldo. Oi, boa tarde. Boa tarde, um abraço. Abraço. Para quem não conhece, o Reginaldo, ele é ancião da Igreja Adventista do Jardim Sevilha, a sede do Distrito Sevilha. E ele também é professor de Bíblia, de ensino religioso no Colégio Adventista. Para quem conhece ele, ele é isso. Para quem não conhece também, né, Reginaldo? Exatamente. Reginaldo, pode falar. Terminei pedagogia agora esses 2 dias aí também. Ah, é verdade, eu vi umas fotos, todo chique lá, assinando, acho que é um diploma, né? Assinando. É um documento só de comprovação que terminou, né? E depois que vem o diploma, daqui mais alguns meses aí que chega. Eu já mandar um abraço aqui pro Gil Wagner, que tá já zoando a gente aqui já, né, irmão? Gil Wagner é cheio das graças, Pois né? eu vi ele aqui agorinha, disse que a internet dele tinha travado. Aí eu falei pra ele que vou falar com o provedor da internet dele. Às vezes pagar também funciona a internet, né? Não fala de pagar não, que a internet dele é a mesma minha. Ixi, então rolou. Mas se a minha tá funcionando, o problema não é meu. Então, galera, para quem está no Facebook, para quem está no Instagram, a gente vai falar sobre alguns temas bíblicos, né? É bem provável que outros dias futuramente, eu e o Reginaldo, nós possamos entrar para falar de outros temas, mas hoje o tema específico é o amor de Deus. E para começar a nossa live, eu gostaria que o Reginaldo, que vai responder algumas perguntas para a gente, pudesse orar, daí a gente inicia já com algumas perguntas, a gente vai estar conversando. E se você aí no Instagram ou no Facebook tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui, a gente vai tentando responder e comentando elas na medida do possível. Ok. Vamos orar então. Poderoso Deus, estamos vivendo tempos difíceis, tempo que as pessoas estão assustadas. Em meio a essa crise, algumas pessoas estão olhando para Deus como se ele fosse alguém que está pronto a castigar, a judiar das pessoas. Mas a tua palavra mostra, e nós vamos analisar isso nesta tarde, de que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. É fato que o Senhor é um Deus
juiz também, justo. Mas tudo isso o Senhor faz baseado no teu amor. Por favor, Deus, nos dê a iluminação através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem verdade o que o senhor falou na oração. Muita gente tem uma visão um pouco que diferente da que nós temos, né? Nós temos a Sim. visão que Deus é amor, que Deus morreu por nós, mas tem muita gente que acha que Deus é aquela pessoa inacessível que está em um trono e que vira e mexe, ele fica descontente com o ser humano e vai lá e, você fez isso, toma um câncer na sua família, não sei o quê, a sua bicicleta estragou. E eu queria já começar perguntando para você, Reginaldo, de que maneira Deus nos mostra, ou Deus mostrou esse amor maravilhoso a cada um de nós? Se ele realmente nos ama, qual é a prova que nós temos disso? Bom, quando você olha, Lucas, primeiro, se você olhar para a natureza, você já percebe isso, né? Você olhando para a natureza já revela a bondade de Deus. Ele é um Deus que provê tudo para nós. Por exemplo, a maior prova de que Deus, tudo dele está baseado no amor, é que até mesmo as pessoas que não se importam com ele, recebem as mesmas bênçãos. Por exemplo, se você olhar agora, o sol ele está brilhando para todo mundo. Para pessoas que amam a Deus, para pessoas que não amam a Deus, para pessoas que creem nele e para pessoas também que não creem nele. Mas o livro de Salmos, lá no Salmo 145, se você que está nos acompanhando aí está com a sua Bíblia, Salmo 145, verso 15 e 16, vai dizer isso que eu acabei de dizer. Mas nós vamos usar a Bíblia para responder essas perguntas, afinal de contas é a Bíblia que tem toda a autoridade, né? Nós só somos instrumentos, mas a Bíblia é que é a autoridade que realmente nos ensina. Mas olha o que diz o Salmo 145, versos 15 ao 16. Diz assim, olha: os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Verso 16. Abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. Ou seja, isso é uma prova de bondade. Você já percebeu que o ser humano, quando você faz alguma coisa que contraria ele, o que ele faz? Normalmente ele tira as coisas de você. Normalmente ele arruma um jeito de punir você. Deus não. Mesmo quando Adão e Eva pecaram, Deus continuou provendo o alimento, dando o ar para que pudéssemos respirar. Então Deus continuou cuidando. Então a maior prova é tudo aquilo que Deus concede ao ser humano. Essa é uma das provas que Deus demonstra o seu amor por nós. Uma delas, né? Mas existem N formas. Olha, ninguém nunca viu Deus, né, Reginaldo? A gente só ouve falar, nós temos a Bíblia, é uma cultura que nós temos em acreditar em Deus. Mas como é que Deus, que a Bíblia descreve a respeito de Deus? O que a Bíblia fala a respeito de Deus? Interessante, né? O homem, ao ter sido criado, foi criado perfeitamente, perfeito, não tinha nenhum vestígio de pecado, de maldade, nada disso. Nada que a gente vê no ser humano hoje não tinha. Mas quando nós olhamos para a Bíblia ela faz uma descrição dizendo que Deus é amor. Veja que a primeira pergunta que você me fez, ela diz respeito a como que Deus revela esse amor. Ele revela no seu cuidado, né? Na provisão que ele dá ao ser humano. Mas a Bíblia ela está do Gênesis ao Apocalipse mostrando esse amor em cada página. Mas olha o que diz 1 João. 1 João capítulo 4, verso 16, ela vai responder essa sua pergunta. 1 João capítulo 4, verso 16. Interessante que é diferente do ser humano, Lucas, porque o ser humano, ele tem amor. Né? Deus não. Deus é amor. É diferente. Ele é o próprio amor. Olha só. Exatamente, ele é o próprio amor. Ele é a fonte do amor, né? 1 João 4, 16. Encontrei aqui na minha Bíblia e diz assim, olha. Assim conhecemos o amor de Deus. O amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Olha o que diz o texto quando começamos. Ó. Assim conhecemos o amor de Deus. Que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Então, veja. Como é que eu conheço o amor de Deus? Através das revelações que Deus vai fazendo da sua misericórdia, da sua bondade. E isso me chama a atenção,
nesses dias agora, você percebe muita gente fazendo comentários. Olha, tá vendo? Tudo isso que está caindo é Deus está irado com o povo. É bem verdade que Aparece Deus até se ira sim. profetas, né, aí dizendo, que Deus me revelou que isso ia acontecer. Exatamente. É bem verdade que Deus não está feliz com a posição do ser humano, com aquilo que nós estamos, a vida que nós estamos levando. É bem verdade que Deus não está feliz com isso. Mas Deus não tem uma ira como tem o ser humano, que sai vingando e matando. Não, Deus não age assim, né? Então aqui o texto de 1 João 4 diz que Deus, a descrição que a Bíblia faz é dizer que Deus é amor. Essa é a descrição que ela diz a respeito de Deus. Uma coisa que eu quero perguntar para o senhor, não está aqui no script, mas assim, você pode responder também de outra vez. Muita gente questiona, mas Deus é amor e muita coisa ruim e difícil acontece no mundo. Por que um Deus que é amor e tem todo o poder, como é que isso funciona? Então, apesar de Deus agir, tratar o ser humano com amor, com compaixão, com carinho, o ser humano tem o poder de escolha. A coisa mais bonita que Deus colocou no ser humano foi a questão da escolha. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Agora, é bem verdade que muitas coisas que estão acontecendo, elas são consequência, de fato, das nossas escolhas. Isso não tem que ver com o amor de Deus. O amor de Deus, ele está em que revelando como? O ser humano não se autodestruir. Mas eu tenho a capacidade de escolher. Quando eu escolho, às vezes eu escolho de maneira errada. Quer ver? Imagina que você resolva, eu gosto de usar essa ilustração, resolva beber uma bebida alcoólica aí e pega o seu carro e começa a andar numa estrada que o limite de velocidade é 80 por hora. E você coloca 180, 200, como alguns têm essa coragem, e sofre um acidente e morre. Que culpa Deus tem nisso? Essa foi uma escolha sua. Primeiro, o limite era 80 por hora. Você não deveria ter bebido. Você colocou uma velocidade acima do que deveria. Portanto, a escolha foi minha, né? E Deus não escolheu isso. Permitiu que o homem escolhesse. Mas aí pode surgir uma outra pergunta. Deus pode permitir isso? Você escolhe. E se Deus interferir, cadê a liberdade do homem? Então, por muitas vezes, isso acontece porque eu escolhi. Um exemplo simples disso é tipo assim, vamos supor que eu faço uma plantação de arroz. Aí Deus fala, não, mas eu não quero que você colha arroz dessa vez, eu quero que você colha abacaxi. Aí vira tudo abacaxi, né? Não é assim que acontece, né? Não, Porque a gente planta, a gente colhe. exatamente. Professor Reginaldo, outra coisa, nós baseamos, às vezes, o que Deus é pra gente nos relacionamentos que nós temos com seres humanos. E você Sim. sabe muito bem que o caráter do ser humano é falho. Mas como é que é o caráter de Deus? Como é que é o caráter desse Deus que é amor, desse Deus que a gente não vê, mas a gente sabe que existe? Como? Uhum. É interessante, né? Você começou aí dizendo algo interessante que é com relação a fazermos a comparação de Deus com o ser humano. E uma das comparações mais recorrentes é os filhos, né? Terem uma imagem de Deus baseada na imagem dos pais. E aqui vou abrir um parênteses aqui. O pai tem que ter muito cuidado, né? Porque normalmente a criança vê Deus no pai. E se o pai é mau, para ela Deus é mau, né? Se o pai é bom, para ela Deus é bom. Se o pai é permissivo demais, para ela Deus é permissivo. Se o pai pune demais, então ela faz esse paralelo. Mas a Bíblia faz uma descrição legal do caráter de Deus. Quer ver? Se você voltar a sua Bíblia aí um pouquinho no livro de Miqueias, lá no capítulo 7, no verso 18, nós vamos perceber ela revelando, ela falando a respeito do caráter de Deus. Miqueias, capítulo 7, verso 18, diz assim, ó. Deixa eu só pegar aqui, isso, encontrei. Diz, olha que texto fantástico, olha que texto assim, maravilhoso falando a respeito de Deus. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado? Olha só, que perdoa o pecado. Mas não para por aí, ele não só perdoa o pecado, olha o que ele faz mais. E que esquece a transgressão do remanescente da sua herança. Tu que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o amor. O caráter de Deus
ele é revelado através dessa demonstração do amor. Veja que o texto diz que Deus tem prazer em demonstrar o amor. Veja, Deus não é um juiz de futebol que anda correndo ali, olhando para ver se você tem alguma falta, para te dar um cartão vermelho e tirar você do jogo. Deus não age assim. Você erra, Deus pega você e diz, filho, não é por aqui. Deixa eu te mostrar o caminho novamente. O caminho é esse aqui. Por quê? Porque todo o caráter dele está baseado na bondade, na misericórdia, e o texto diz que ele tem prazer em ser bondoso. Às vezes também nós fazemos uma imagem de Deus que não existe, não é, Reginaldo? Sim. Às vezes, que nem você falou, nós olhamos para alguém que a gente admira muito, a gente imagina, olha, Deus deva ser mais ou menos como essa, tanto que essa pessoa que é boa comigo, outras vezes também quando a pessoa sofre algo de outra, ela também pode entender assim, mas como é que pode existir um Deus que permite isso? Então o caráter de Deus é semelhante a dessa pessoa e a gente vê que, como você bem explicou, Deus ele está muito além da nossa compreensão, mas a Bíblia se revela a respeito dele, né? Sim. Mandar um abraço para a galera que já está aqui, olha, a Thalita Araújo, Aniela Santos, é uma amiga de faculdade, super gente boa, o Marcelo, a Débora, Jordana Braga, Maurizão, um abraço, Maurizão. Leandro, nosso amigo Leandro lá do Colégio Adventista, então tem uma galera, o Marquinhos. Tem um sacerdote aí, o pastor tá aí também, ó. O pastor Vitor? É. Ó, rapaz, então o negócio ficou sério, não ficou? Rapaz, ficou sério, tem que ter cuidado com o que eu falo aqui agora. Do outro lado, professor Reginaldo, se Sim. temos Deus, nós também temos outro lado, que são as forças do mal, o mal e o Sim. seu líder, que é Satanás. De que maneira Satanás quer que nós entendamos Deus, imaginemos Deus? Porque Satanás é assim, Deus faz uma coisa boa, ele faz uma parecida e distorce tudo. E tudo relacionado a Deus, ele vai contra. Será que Satanás ele quer passar para a gente uma outra imagem de Deus? Exatamente. A imagem que ele quer passar é que Deus é um Deus mau. Quer ver uma das coisas que ao longo do Mal? tempo, ele quer mostrar que Deus é um Deus mau, né? Olha só, tem uma doutrina que é pregada aí entre o mundo cristão, por exemplo, da relação ao tormento eterno. Isso é uma visão que não é uma visão bíblica. Quando nós olhamos, imagina, um Deus que vai deixar você queimar para sempre. Essa é uma visão não bíblica. Essa visão é uma visão que o inimigo ele quer passar para as pessoas. Que Deus é mau. Olha, se você errou, Deus vai punir você para sempre. E isso é uma coisa que nós precisamos ter cuidado, né? Ele acabou cegando as pessoas e hoje muitos de nós preferimos ver a ação de Deus como uma ação ruim a ver a ação de Deus como um Deus bondoso, né? E tudo isso Satanás ele tem levado o homem a imaginar Deus como um ser como se ele tivesse assim pronto só para punir. E não é de hoje. Ele começou a fazer isso no céu. Ele criou essa situação no céu, dizendo para os anjos que a lei de Deus, que Deus não era tão bondoso quanto parecia. E se você perceber, ele implantou isso no céu, ele foi expulso do céu, ele implantou isso no Éden, e ele continua trabalhando até hoje, implantando essa ideia de que Deus é um Deus mau. E por isso você vai ver pessoas colocando a culpa em Deus das suas escolhas erradas, das suas decisões que não são pautadas na vontade de Deus. Entendi. Então quer dizer que Satanás ele trabalha incansavelmente para passar para o mundo uma visão errada. É interessante. Olha, temos uma pergunta aqui, Reginaldo, eu vou ler para você, não sei se você já está vendo ela aí. É do Clube de Desbravadores Rocha Eterna. Um abraço, esses dias eles estavam até fazendo uma semana de oração muito boa. E a pergunta é a seguinte: a que ponto vai a soberania de Deus e o livre-arbítrio? Olha que é uma divisão aí bem fininha, né? Sim. Por Deus dar livre-arbítrio para nós, ele não é mais soberano? Por Deus dar livre-arbítrio, ele não é mais soberano? Como é que funciona essa questão, João? Ok. A dúvida da pessoa aí é saber, se Deus dá liberdade para você, então Deus não é soberano. E se Deus é soberano, você não tem liberdade. Aí é como você falou, bem próximo aí à situação. Essa questão de Deus nos dar liberdade,
Isso não fere a soberania de Deus. Por quê? O fato de você poder escolher não tira Deus da soberania. Quer ver? Você trabalha numa empresa e o dono te dá liberdade para você trabalhar tranquilo dentro da empresa, movimentar os negócios da empresa, mas isso não tira dele a autoridade de dono. Ele continua sendo dono. Né? Então, quando Deus nos dá esse poder de escolha, é claro que o poder de escolha também está limitado. Por exemplo, eu não posso chegar agora e fazer... tem algumas coisas que eu não tem como eu escolher. Quer ver? Não dá para eu escolher quando Jesus vai voltar. Isso não está no meu poder de escolha. Não dá para eu escolher os tempos, o clima. Isso não tem como eu fazer. Mas eu posso escolher o que eu vou fazer. Por exemplo, agora, eu posso escolher adorar a Deus ou não. Isso sim é uma escolha minha. Mas isso não tira a autoridade de Deus. Ele continua sendo Deus. Mesmo quando eu não escolho de acordo com o que ele quer. Porque o problema é que muita gente acha que Deus só tem autoridade quando eu escolho de acordo com como ele quer, como ele sonha. Não. Veja que se você olhar em 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2,4, se eu não estiver enganado, lá vai dizer assim, olha, que o desejo de Deus é que todo homem tenha o conhecimento e seja salvo. Esse é o desejo de Deus. Mas todos vão ser salvos? Não. Então Deus deseja isso, mas nem todos vão aceitar a salvação. Então o fato de eu escolher ou não, isso não tira a soberania de Deus de forma alguma. Deus continua sendo soberano. Ele é Deus Todo-Poderoso. Tá? Agora, tiraria a soberania de Deus se ele não desse para nós a liberdade, porque isso ele prometeu já lá no começo. Aí Deus já não era mais um Deus de amor, de misericórdia, ele seria um Deus tirano. E aí, até me perguntaram uma vez, um aluno, professor, por que teve a árvore do bem e do mal no Éden? Não poderia ter tirado ela de lá? Eu disse, bom, se eu colocar você dentro da sala de aula, dizer para você, olha, você é livre, mas aí eu tranco todas as janelas e as portas, você é livre? Não. Você não é livre. Então, para você ser livre, a porta tem que estar aberta, destrancada. Aí você é livre, você pode sair ou não. Sem árvore, sem liberdade. Então a árvore era uma demonstração de liberdade. Infelizmente o Adão fez a escolha errada. Mas essa escolha não tirou a soberania de Deus. Continuou Deus sendo soberano. Você falou de Adão aí. Adão e Eva, eles chegaram a ver a Deus. Sim. Não é isso? E depois do pecado, alguém pode ver a Deus? Se alguém fala assim, eu vi Deus, veio até mim, eu vi a Deus. Alguém pode ver a Deus assim, face a face? Não. Depois que pecamos, esse atributo foi tirado do homem, né? O ser humano, o pecado. Isaías 59:2 vai dizer o seguinte, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quando você vai ver que Deus vai dar a lei e vai falar com Moisés no monte, tem um momento que o povo começou a ouvir o barulho dos trovões, o povo falou assim, Moisés, vai lá falar com Deus, porque nós não podemos falar com ele. Né? Então, ninguém pode ver Deus. Quando você pega João, capítulo 1, verso 18, fala mais claro a respeito dessa questão de poder ou não ver a pessoa de Deus. Olha só, o que diz João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Agora, Lucas, não precisamos nos preocupar, sabe por quê? Nós não podemos ver Deus, mas Jesus veio revelar a Deus, veio revelar o Pai. Uhum. Então, quando Jesus habitou aqui entre nós, ele revelou Deus para nós. Então, a gente não precisa ficar... tanto que perguntaram para ele um dia, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele vira e fala assim, mas peraí ainda, não estou entendendo. Vocês estão dizendo para me mostrar o Pai, e vocês conviveram comigo tanto tempo, e vocês não viram o Pai ainda? O que ele está dizendo? Se vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós não vemos Deus, mas a pessoa de Cristo revelou Deus para nós, de maneira muito clara. Certo. Um abraço para a galera. Olha, já temos aqui seu genro, sua filha, e uma galera boa aqui, olha. Eu não conheço, deve ser sua amiga de Instagram, a N Souza. Um abraço. A N é lá de Araguaína. Eu tive o privilégio de conhecê-la agora lá no
No retiro. no retiro. Olha que A bacana. menina de ouro. A menina de ouro. Um abraço para a Anne. Então quer dizer que nós não podemos ver a Deus, mas ele nos vê e nós já tivemos a revelação dele através de Jesus. É isso, né? Exatamente. Certo. Então vamos à próxima pergunta aqui, olha. Que motivos, de que maneira podemos saber acerca de Deus o Pai agora? Essa é a atravessando a pergunta. De que maneira nós podemos... Você falou aí de que Jesus, Deus, uma coisa no seguinte aqui fala de Deus o Pai. Qual é essa divisão aí? Existe três deuses? Jesus é Deus, Deus é Deus, qualquer um pode ser Deus, como é que isso funciona? Então, quando a Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na verdade, está falando uma unidade de três pessoas, né? Eu costumo usar para os meus alunos uma referência assim, eu pego três livros iguais, eu vou até ver se eu consigo pegar três livros aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. Agorinha. Eu costumo dizer para eles o seguinte. Coloco três livros assim. Que, claro, são livros de séries diferentes. Mas quando eu tô lá com eles, eu coloco os três livros iguaizinhos. Por exemplo, sexto ano. E pergunto para eles, quantos livros tem aqui? Eles vão dizer, são três livros. Beleza. Mas eles são livros diferentes? Não, a função deles é única. Então, quando eu olho para Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, é como se eles fossem um, mas eles se manifestam em três pessoas distintas, cada um com um trabalho específico. Você vai ver o Deus Pai, mais no processo da criação, depois você vai ver o Deus o Filho, revelando o Deus o Pai, no processo de vir e morrer por nós, e você vai ver o Deus Espírito Santo intercedendo pelos pecadores. Então vai ser o Espírito Santo intercede por nós, que nós vamos até Cristo, que intercede por nós diante do Pai. Então, cada um deles tem uma função específica, mas são em autoridade e essência iguais, sem nenhuma diferença. É por isso que Jesus vai usar a expressão, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eles são iguais em toda autoridade, em todo poder, eles só se manifestaram de maneira diferente. Mas toda autoridade e todo poder são de maneira iguais, idêntico, sem nenhuma diferença. Então, nós podemos saber mais acerca de Deus o Pai através de Jesus, é isso? Exatamente. Jesus ele veio revelar o Pai. De forma. É claro que ele teve que pegar e ficar na forma humana para que nós pudéssemos entender melhor. Se você perceber, nós estamos estudando isso na lição. Deus ele fala na forma humana, ele se revela na forma humana para que os homens pudessem entender. Imagine, como você e eu conseguiríamos entender um Deus se ele não se revelasse na forma humana? Não tem jeito, né? Porque ele é um ser supremo. Então ele se revela na forma humana para que você e eu tenhamos a compreensão dele. Uma pergunta que pode ser até para ser respondida mais a fundo em outra hora que a gente puder conversar, mas assim, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Uma pergunta, muita gente acha que é diferente, né? Eu sei que é muito aprofundada, mas assim, uma resposta rápida assim, para esse tema. Então, tem muita gente que acha que é um Deus diferente. Por quê? No Velho Testamento, Deus parece que mandava... Parece não, ele mandava matar. No Novo Testamento, Jesus parece que bonzinho, né? Livrou a mulher de ser apedrejada, né? Pois é. Eu costumo dizer o seguinte, que diante de alguns materiais, ouvindo e estudando alguns materiais, que por que Deus falava daquela maneira no Antigo Testamento? Deus estava falando para escravos. E escravos, eles entendem de maneira diferente. Por exemplo, o povo de Israel estava há muitos anos escravo no Egito. Por isso ele dizia, não faça isso, não faça aquilo, porque era a língua que o escravo entendia. Quando Jesus se manifesta entre nós, o povo já entendia um pouco diferente. Então, por isso Deus usou, outro detalhe também, nenhuma daquelas pessoas que Deus mandou matar, nações que Deus mandou destruir, elas eram inocentes. Uhum. Todas elas haviam sido orientadas, tinham tido oportunidades
de serem salvas e elas não quiseram. O mesmo Jesus que as pessoas dizem que faz a separação de que ele é bonzinho e o pai parece ser mau, ele também irá condenar aqueles que não quiserem ser salvos no juízo final. Mas por quê? Porque eles não quiseram ser salvos. É a mesma coisa do Velho Testamento. As pessoas não quiseram conhecer Deus, não quiseram saber de Deus, então Deus acabou permitindo que eles fossem destruídos. Mas o Deus, tanto do Velho... E outra coisa, Lucas, quando você olha para a Bíblia, você vai perceber por quantas vezes Deus foi misericordioso, Deus chamava as pessoas. Toda vez que o povo entrava em apuro, o povo orava e Deus ouvia e perdoava o povo. Você lembra que Deus ia destruir o povo de Israel, irado com outro povo? Moisés intercede, o que Deus fez? Poupou o povo. Então, ali é uma demonstração de que o Deus do Antigo Testamento é o Deus de amor do Novo Testamento também. Só que com manifestações diferentes, porque eram tempos diferentes para grupos diferentes. Respondido. Para quem está no Facebook, um abraço. Você não pode ver o Reginaldo, mas pode escutar. E depois eu vou estar salvando esse vídeo aqui do Instagram, vou estar compartilhando lá no Facebook, vou marcar também o Reginaldo e também colocar no YouTube para que você possa ver. Mas dá para escutar, vamos acompanhando aí também. Um abraço ao Elias Modesto, Bruno Vitor, minha prima Elizabeth, um abraço para você, um abraço para todos também que estão no Instagram. Então, Jesus, ele estava no céu com Deus, é isso? Sim. E o que levou ele a vir para a Terra? Se lá ele era adorado, se lá ele tinha tudo. Quais motivos levaram Jesus a vir nascer como uma criancinha aqui, passar perrengue como um ser humano e ainda de tudo ter o final que ele teve? Você imagina, Lucas, Deus criou o ser humano perfeito e a Bíblia diz que Jesus estava lá na criação, né? Quando a gente olha para João capítulo 1, vai dizer que ele estava na criação, que tudo se foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ele estava lá na criação. E aí, Deus cria tudo perfeito. De repente, a perfeição de Deus o que Deus havia criado perfeitos vai por água abaixo. Adão e Eva pecam. Deus agora tinha que tomar uma providência para trazer o homem novamente à sua, vamos dizer, à sua maneira original. E o que tinha que ser feito para que isso acontecesse? Aí, Jesus entra em ação. Olha o que diz Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 18, vai responder para a gente por que Jesus de fato veio aqui. Qual a razão? Isso é mais uma demonstração do amor dele por nós. Diz assim, olha, Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Primeira coisa. Então, ele veio para fazer o quê? Proclamar liberdade aos presos. Preso a quê? Ao pecado. Aqui não é preso de cárceres, a pessoa está num cárcere aí. Não, não é isso. É preso no pecado. Então, ele veio proclamar liberdade aos presos. Recuperação e recuperação da vista aos cegos. Ou seja, curar pessoas. Para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então, qual é a principal função de Cristo ter vindo aqui? Nos libertar. Se eu estou falando de repente alguém que está nos acompanhando aí, outra pessoa que vai nos acompanhar em outro momento, o que Cristo veio fazer foi nos libertar. De repente alguém está aí preso no pecado, preso numa vida de depressão, de dificuldade. Querido, entenda, Cristo veio nos dar liberdade. Ele é o único que tem poder para nos libertar de verdade. Qualquer outra libertação, ela pode ser temporária. Outro tipo de liberdade pode ser temporária. Por exemplo, hoje, um dia desse, há 20 dias atrás, nós estávamos livres. De repente, todos nós nos tornamos presos. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, ou seja, nós perdemos a nossa liberdade dentro de 15 dias. E hoje, quem tenta ser livre é tido como louco. Verdade. Né? Porque está arriscando, está fazendo um monte de coisa. Não entro nesse detalhe aí, porque não é a minha área, não entro nessa discussão. Mas é tido como louco e a gente está vendo toda a situação. Mas em Cristo, nós somos livres. Porque Ele veio para nos libertar. Ele deixou o céu para isso. Amém. Jesus, quando ele veio à Terra, ele trouxe uma mensagem, não é? Uma mensagem Sim. do Pai. Como é que ele apresentou essa mensagem que chamam de Evangelho
para o mundo, para as pessoas, para os discípulos, e essa mensagem chegou até a nós hoje. Rapaz, isso me encanta, isso me alegra o coração, sabe? Jesus, você sabe que existe muita gente que apresenta a mensagem do Evangelho como se fosse uma forma de terrorismo. E é. Olha, ou você aceita o Evangelho, e assim, é meio que levando as pessoas a ter medo do Evangelho. Prega o Evangelho acusando as pessoas, tipo mostrando que elas são inferiores. Existe até algumas expressões que eu não gosto muito, que é aquela expressão assim de os ímpios, apesar de que a Bíblia fala sobre isso, mas eu preciso ter um cuidado, porque Jesus ele tinha todo o tato, apesar de Jesus repreender. Tem uma escritora americana, chamada Ellen White, ela diz o seguinte, que Jesus, quando repreendia as pessoas, ele repreendia com lágrimas nos olhos. Então ele pregava o evangelho, mas era um evangelho de maneira que estava entremeado pelo amor. Então, ele não deixava de falar a verdade, mas essa verdade sempre era proferida com amor. Quer ver? Dá uma olhada aí comigo em João capítulo 1, verso 14. Você vai perceber isso nessa expressão do que João escreve aqui. Olha só. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Olha só. Jesus vive entre nós. Ele vai viver, comer, dormir entre os homens. Primeira coisa, ele se torna como nós. Né? O que ele está dizendo? Eu sou como vocês. Apesar de eu não pecar, mas eu sou como vocês. Tem muita gente que quer pregar o evangelho, mas não quer se misturar com as pessoas. Acha que o evangelho tornou ele um ser sobrenatural, no nível diferente. Coitado, né? Ele tornou ele num nível diferente no sentido de ter responsabilidade. Mas só isso. Mais nada. E Jesus continua dizendo, viveu entre nós, vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai. Vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O que é graça? Favor imerecido. O evangelho foi dado para quem não merecia. Então Jesus ele aplica a sua bondade ao se misturar com as pessoas, ao demonstrar amor. Então, Lucas, toda vez que eu for pregar o evangelho, por mais que o evangelho, a mensagem seja dura, essa mensagem precisa ser misturada com amor. O evangelho, ele está baseado no amor. Até, você ter uma ideia, eu vou falar algo aqui que parece ser estranho, mas até mesmo as pessoas que serão destruídas no dia final, no juízo final, elas serão destruídas por amor. Reginaldo ficou louco? Que negócio é esse? Como é que é por amor? Como é que alguém vai destruir o outro por amor? Imagina que você nunca quis ir para as praias do Nordeste. Você nunca quis ir. As praias lindas ali. É impossível, né? Mas pois é, mas doido, imagine né? que você nunca quis estar lá. E eu forçasse você a ir para lá. Por mais bonito que ali seja, mas não é o que você gosta. Você não seria feliz ali. Então, por isso, Deus não vai forçar ninguém a ir para o céu. É decisão da pessoa. Então, Jesus, ele se misturava, ele pregava o evangelho, não deixava de falar a verdade, mas nunca usava uma palavra rude. Nunca. Tem uma pergunta mais uma pergunta do Clube Rocha Eterna. Quero Sim. até agradecer quem está participando, a Giovana Penha, o Eslane, a Débora. Falando da Giovana, amanhã a Giovana vai fazer uma live com o Hugo, lá no Sim. Instagram do Inspiração, do Ministério Inspiração, vai ser às 21 horas, e tem até sorteio, estão mais ricos que nós, né, irmão? Galera lá, tá dando Exatamente. prêmio, só dá a Bíblia só mesmo. Eu acho que nós vamos marcar a próxima, a gente vai fazer um sorteio de uma pizza aí, né? Ô, Glória! Não, aí, rapaz do céu. A gente não consegue sortear uma da Cacau Show, mas quem sabe a gente consegue sortear uma pizza. Vai ver essa live aqui dando 700 pessoas na lapada, mano. Olha a pergunta do Rocha Eterna lá. Mais uma pergunta deles. Olha, na Bíblia fala que temos que pregar o Evangelho. O que seria o Evangelho eterno? E eu até estendo a pergunta. Existem 2 evangelhos também sendo pregados por aí, não é verdade? Discorra mais sobre essa pergunta, por favor, professor. Muito bem. Quando Jesus fala do Evangelho eterno, ele está dizendo do Evangelho sem mistura. O Evangelho sem essas contaminações da visão da vontade do homem no sentido de colocar o desejo humano e não aquilo que Deus deseja. Por exemplo, existem muitas pessoas fazendo... quebrando as coisas aqui.
Existem muitas pessoas fazendo as interpretações da maneira que eles querem para agradar aos homens. Esse evangelho não é o evangelho eterno. O evangelho eterno está baseado naquilo que Cristo falou, naquilo que Cristo estabeleceu. Isso é o evangelho eterno. Então a diferença é pregar o evangelho eterno, pregar o que a Bíblia orienta. Não aquilo que eu acho, não aquilo que me interessa, não aquilo que é agradável para mim. Não, não é nada disso. Eu prego o evangelho eterno, a palavra revelada por Deus. E infelizmente tem muita gente que quer ver, eu vou usar um exemplo aqui muito prático. Tem pessoas que eles fazem a separação Velho e Novo Testamento. E diz assim, olha, o Velho não serve mais, eu vou pregar o Novo. Mas o problema é que Jesus pregava o Velho, porque era o único que tinha. Então Jesus falhou na sua pregação. Isso é mudar a cara do Evangelho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Apocalipse 22, se eu não estiver enganado. Apocalipse 22, 18, me parece. Deixa eu olhar aqui se é isso mesmo. Ele vai falar sobre essa questão de pregarmos o Evangelho da maneira que deve ser. Deixa eu ver se é isso. Por exemplo, ele fala do perigo de alterar o Evangelho. Declara a todos os que ouvem a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Mas se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. É óbvio que esse texto está falando do Apocalipse. Mas eu posso estender para toda a Bíblia. Então, eu não posso alterar nada da Bíblia para cumprir o meu próprio desejo, a minha própria vontade, de forma alguma. Tá? Toda vez que eu mudo qualquer coisa, deixa de ser evangelho eterno. E como é que trataram Jesus quando ele veio aqui para a Terra, com essa mensagem, se entregando para o ser humano? Interessante, né? Ele vem salvar o ser humano, ele vem se arriscar, vem sofrer para salvar o ser humano, e o ser humano joga fora. Você já prestou atenção que o ser humano é assim? Nós recebemos as coisas e de maneira ingrata nós viramos as costas normalmente para as pessoas que nos abençoam, que nos ajudam. E com Jesus não foi diferente. Se você pegar Isaías 53, vai dizer que ele sofreu e não foi pouco. Foi muito. Olha só, pega Isaías 53, capítulo 53, verso 3 até o verso 5. Diz o seguinte: olha, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, ele experimentou o sofrimento como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Imagina, Jesus, as pessoas esconderam o rosto de Jesus. Os homens esconderam o rosto dele, foi desprezado pelos homens. Nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha, outro que mais? Levou sobre ele as doenças. Contudo, nós o considerávamos como castigado por Deus atingido e afligido. Verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Foi assim que trataram ele. Bateram nele, cuspiram nele, falaram mal dele, até levá-lo para a cruz. Então lá na cruz, ele, depois de ter passado por tudo isso, ele exclamou algumas frases. O que Jesus ele falou lá naqueles últimos momentos da vida dele? Lucas, interessante, né? Imagina que para Jesus não foi fácil esse sofrimento, essa luta. Porque quando ele está na cruz, ele olha para aquela multidão, ele olha o projeto dele ter vindo aqui na terra, e aquela multidão ali zombando e tudo. Duas coisas me chamam a atenção. Número 1 é que ele fala para o pai: Pai, por que me abandonastes? Naquele momento, o teu e o meu pecado, o pecado de todos nós, estava sobre Cristo. E naquela hora, Jesus sentiu-se abandonado, afastado de Deus o Pai. Ele sentiu-se sozinho. Por quê? Porque naquele momento ele tinha que passar por aquilo sozinho. Por isso ele vai dizer: Pai, por que me abandonaste? Então, quais foram as palavras? Ele clamou a Deus, dizendo por que Deus havia o abandonado. A outra coisa interessante que me chama a atenção é que ele olha para a multidão e fala assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo.
ele tinha todo motivo para dizer, pai, fulmina todo esse povo aí. Eu vivi aqui entre eles, fiz milagre entre eles. Muitas dessas pessoas que estão aqui, eu os curei há poucos dias atrás. E agora eles estão me matando. Pai, mata todos. Ele não fez isso. Isso é mais uma demonstração do Deus que nos ama. Isso nos mostra que Deus não é um Deus tirano como as pessoas imaginam. Como as pessoas olham e acham que ele está doido aí para castigar as pessoas. Então, ele demonstrou o maior amor. Na verdade, Deus ele demonstrou o maior amor que ele podia apresentar para a humanidade, que foi enviar o próprio Filho para morrer. Como é que Exatamente. Jesus explicou esse ato de amor que ele teve para com o ser humano? Ok. Essa demonstração nós encontramos aqui em João, capítulo 10. Esse texto eu quero ler com você. João, capítulo 10. Já estamos aí já quase no momento de terminarmos. Deixa eu pegar aqui João, capítulo 10. 10, versos 17 e 18. Diz assim, olha. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então, como é que Jesus demonstrou isso para nós? Dizendo, olha, eu tenho autoridade para dar a vida e para retirar e para tomá-la de volta. Lucas, Jesus ele morreu de maneira voluntária. Se ele não quisesse morrer, ele não morreria. Então ele decidiu fazer isso. Foi uma decisão conjunta do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eles decidiram morrer para salvar o ser humano. Essa é a forma que Jesus explica esse ato de amor, dizendo, olha, eu decidi morrer por vocês. E por que Deus ele teve essa coragem de entregar o único filho que ele tinha para morrer por pessoas que ele já sabia que iam rejeitá-lo? O homem tinha perdido a ligação com Deus lá no Éden. Deus queria reconciliar o homem com ele. É como se você tivesse de um lado, você está aí na sua casa e entre nós dois tivesse um grande rio, mas nesse rio não tivesse ponte. Então, seria quase que impossível a travessia. Dependendo da fundura do que tem no rio, eu não ia entrar lá de jeito nenhum. Então, mas aí Jesus foi como se ele fosse a ponte, ou ele é a ponte. Então, em Cristo, Deus está reconciliando novamente os pecadores a ele, a Deus Pai. Então, quando Jesus está sofrendo, carregando o pecado do ser humano, sofrendo todas as lutas aqui, o Deus Pai sofre com ele. Então, por isso que ele dá o seu filho, porque era a única maneira de levar o ser humano de volta aos braços do Pai. Lembra que Jesus vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim? Então não tinha outro jeito do ser humano ser salvo. Não tinha outro jeito. Então esse era o único jeito para que eu e você pudéssemos ser salvos. Por isso, Deus tomou essa atitude de dar o seu filho para nos salvar. Mais uma vez eu volto praticamente na mesma pergunta. Por que Jesus, sendo Deus, tendo tudo, se rebaixou, vindo se tornar semelhante a nós, seres humanos pecadores, maus, que não conhecem o limite da maldade? Porque ele veio que está no meio desse povo. Lucas, imagina, com quem você teria mais intimidade para falar? Com alguém que é como você, que tem fome como você, que tem sede como você, que... Imagina que você não é o seu caso, mas imagina você está vivendo uma vida de tristeza, uma desilusão de alguma situação. E aparece alguém que viveu a mesma situação que você. Quando essa pessoa mostra para você como sair dessa situação, você naturalmente vai dizer, eu acho que dá para fazer, porque essa pessoa viveu isso. Então, quando Cristo vem e toma a forma humana, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou mostrar para você o que você deve fazer. Mas eu vou mostrar para você na prática. Eu sou 100% homem, não vou usar os meus poderes e eu vou viver como você vive. Você vai viver aqui e vou mostrar para você que há a possibilidade de você ser vencedor. Outro detalhe é que para a gente poder confiar mais nele. Quer ver? Olha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 2, verso 11.
Quero ler esse texto aqui para que a gente compreenda melhor. Hebreus capítulo 2, verso 11. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. O que acontece? Ele veio ser um conosco, viver conosco, para dizer, o que vocês sofrem, eu também eu sofri. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, vai dizer assim, olha, que nós podemos nos chegar a ele confiadamente, porque ele foi tentado como nós somos tentados, ele viveu as aflições que nós vivemos, então ele sabe qual é a nossa luta. Ele vai poder nos socorrer de maneira urgente e necessária quando assim precisarmos. Então nós podemos dizer que nós somos privilegiados em ter recebido Jesus. Com toda certeza. Com toda certeza. E eu quero ler aqui o nosso último texto de hoje, 1 João capítulo 3, verso 1, mostra esse privilégio de nós termos recebido Jesus para estar entre nós. Né? E viveu, morreu, ressuscitou e foi para o céu e foi preparar um lugar para que daqui a pouco ele volte para nos levar. Olha o que diz 1 João capítulo 3, verso 1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, porque também não o conheceu. Então, nós temos o privilégio, porque por Cristo ter vindo aqui, ter morrido por nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Isso é mais uma demonstração do quanto Deus nos ama, o quanto nós somos importantes para Deus. Reginaldo, agora para finalizar, queria que você desse as suas considerações finais. Só uma última perguntinha. Sim. Quem sabe tem alguém, eu não sei, só uma suposição, quem sabe tem alguém que está desiludido com Deus, não entende assim que Deus é esse amor todo que a gente passou alguns minutos aqui falando, e eles pensam assim, olha, esse negócio... Diga para mim, Reginaldo, essa pessoa talvez está imaginando, como Deus é amor de verdade. Como é que Deus prova para mim que Ele é amor na situação que eu estou vivendo? Como é que Deus ele prova para mim que é amor? A gente com medo de sair nas ruas, essa agonia terrível sem saber o que vai acontecer. Como é que... E outra coisa também, para as pessoas que estão em pecado, cometendo pecados, como é que Deus age? Para a gente finalizar, o senhor conclui com essas perguntas, aí o senhor ora para a gente terminar. Com relação às pessoas que estão em pecado, o que a Bíblia diz é que se eu tenho dificuldade em deixar a situação, eu preciso pedir ajuda para Deus. Tiago diz, olha, se você precisa de qualquer coisa, peça ajuda para Deus. Eu gosto muito do livro de Filipenses, no capítulo 2, agora me fugiu a memória aqui, e diz assim, que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Qualquer dificuldade que eu tenho, eu devo pedir ajuda para Deus. Principalmente quando se diz em relação à salvação. Uma outra questão que você perguntou primeiro, quando se fala da questão se Deus é amor, se Deus realmente me ama, a pergunta que eu preciso me responder é o seguinte. Para essa pessoa, olhe para o seu lado e veja quantas coisas boas têm acontecido. O problema é que às vezes você está com os olhos tão cheios de lágrimas que não consegue ver a bondade de Deus. Quer ver? Você já prestou atenção que alguém quando está chorando ele não consegue ver direito? Não consegue. Então, a bondade de Deus está ao teu lado. Você ter levantado hoje pela manhã, você ter o alimento, você está vivo. Imagina, já são mais de mil e tantas pessoas que morreram dessa doença que está aí espalhada, desse vírus. Mas você não está entre elas. Isso é uma demonstração de que Deus está cuidando. Não quer dizer que Deus não cuidou desses que morreram. Deus está dando para você mais uma oportunidade de vida. Isso é também uma demonstração que Deus te ama. Né? Agora, é óbvio, se a pessoa não quiser, ela nunca vai conseguir ver o amor de Deus. É igual uma pessoa, imagina que você gosta de uma outra pessoa e essa pessoa não quer nada contigo. E se ele não quiser, ele nunca vai ver o seu amor por ele. Nunca. Mas isso não quer dizer que ele não amasse você. Né? Deus me ama, independente da visão que você tem de Deus. Deus te ama. E outra coisa, quero finalizar o seguinte. Nada que você faça vai aumentar o amor de Deus por você. Nada.
Mas nada que você faça também vai diminuir o amor de Deus por você. Se você se tornar a melhor pessoa do mundo, não aumenta o amor de Deus por você. Mas se você também se tornar a pior pessoa do mundo, não diminui o amor de Deus por você. É fato Amém. que um dia nós teremos que acertar as contas com Deus. Esse mesmo Deus de amor que nós falamos nessa tarde é o mesmo Deus que um dia vai chamar todos para um julgamento. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. E cada um vai prestar conta de acordo com aquilo que tiver vivido. Então, esse Deus de amor está nos dando a oportunidade hoje de sermos salvos, para no dia do juízo estarmos livres de qualquer tipo de condenação. Então, um abraço a todos que participaram, um abraço ao irmão Reginaldo, ele vai orar para finalizar. Depois que ele terminar de orar, eu vou encerrar a live e espero que nós tenhamos outras oportunidades, tá, professor Reginaldo, da gente Tá ok, a gente comentar vai sobre combinando temas aí. bíblicos. Obrigado mesmo para vocês que comentaram. Dá para a gente responder todas as perguntas e às vezes uma pergunta foge do tema, mas a gente pode procurar responder também em outra oportunidade. Aos amigos do Facebook também, muito obrigado mais uma vez. Se vocês não puderam ver o Reginaldo, repito, mas eu vou salvar essa live, vou compartilhar no YouTube e no Facebook também marcar o professor Reginaldo. Agora ele vai finalizar com uma oração. Vamos lá. Pai querido, obrigado por este momento em que muitas pessoas estão em casa, mas nós estamos tendo a oportunidade de partilhar a Tua palavra, Senhor. O Seu amor, ele é inexplicável. Ainda que todo o mar se tornasse em tinta, que o céu se tornasse em papel, seria impossível descrever esse amor. Portanto, Pai, nos ajuda, Senhor, a pelo menos entender um pouquinho da Tua bondade, da Tua misericórdia, que nós possamos nos entregar ao Senhor confiando em Ti, sabendo que o Senhor tem as melhores coisas para cada um de nós. Abençoa todas as pessoas que entraram em contato conosco aqui, os que ainda entrarão, por favor, abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, um abraço a todos e até mais. Valeu. Abração, valeu, tchau, tchau.